Primeiro, parabenizar a atitude. Eu acredito que esse diálogo ele distensione o cenário e melhore muito a confecção do relatório do deputado Felipe Barros, porque aqui eu acredito que a questão ela é muito mais de cunho jurídico e, por que não, político, do que técnico, né? Exagerando no exemplo, o voto ele pode ser escrito no papel ou numa pedra, enviado para Brasília, isso é o que menos importa. Eu acredito que esse sentimento que a Bia Kicis trouxe aqui, e nós, enquanto parlamentares, não necessariamente juristas, estamos aqui para representar um segmento da sociedade, o sentimento, ele beira a desconfiança. E o que mais gostaria de ser feito é retornar, de alguma maneira, essa questão da contagem pública dos votos. Em 1996, em que pese sim termos fraudes no papel, casos aqui que todos nós sabemos, até piores do que mesários que engoliam a cédula física de papel, mas ainda assim o eleitor ele se sentia parte da votação. Hoje em dia é notório que muitos, devido a essa desconfiança ou devido a não ter uma maneira física de enxergar o seu voto indo para o seu candidato, eles exigem de nós a questão do voto impresso, voto auditável, como queira se falar. E essa questão ela não é lateral ou tangente. Nós tivemos em mais de uma oportunidade a avaliação pelo Congresso Nacional e a aprovação do voto impresso. Da última vez que foi feita a emenda atribuída a Jair Bolsonaro, mas tecnicamente o então presidente Eduardo Cunha colocou uma emenda do deputado Leonardo Pisciani para ser votada, ela foi aprovada com mais de 430 votos. Essa questão ela é muito suprapartidária. A primeira pessoa a contestar a informatização das eleições foi Leonel Brizola, em 1982, no caso que veio a ser conhecido como o caso do Proconsult. E, paralelamente a isso, a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, tem promovido diversas lives com vários deputados, direita, esquerda, centro, enfim, para realmente mostrar que essa é uma questão suprapartidária. E recordo aqui, finalizando, que quando então o presidente Dilma Rousseff, na última oportunidade, vetou o voto impresso, ministro Alexandre de Moraes, o Congresso derrubou com mais de 360 votos. Nessa esteira, eu acredito que, de alguma maneira, esse voto, ele será, esse tipo de votação, ela será aprovada nessa oportunidade, mais uma vez pelo Congresso, através de uma PEC, na esperança de que não seja decretada pela STF a sua inconstitucionalidade. E aí vem a minha pergunta, prezado ministro Barroso. Uma vez aprovada essa PEC, quantas urnas o TSE acredita que poderá colocar com o chamado voto auditável ou voto impresso nas eleições de 2020? Obviamente, se for aprovada até outubro, devido à regra da anuidade. Eu acho que essa é a principal questão. Poderia rebater os outros argumentos, mas não vou me estender aqui. O que eu disse na Câmara, deputado, eu repito aqui para Vossa Excelência. Se o Congresso aprovar, nós vamos abrir uma licitação aqui e fazer o que for possível. Isso o senhor pode ficar tranquilo. Estado de Direito não é quando prevalece sempre a minha vontade. Estado de Direito é você cumprir a legislação. Portanto, nós vamos abrir uma licitação. Eu preciso dizer para o senhor que não é fácil, porque não é uma impressora que esteja disponível numa prateleira. Ela é customizada, ela tem que ter, os nossos técnicos poderão explicar melhor, uma comunicação criptografada da urna com a impressora. Então, nós vamos abrir uma licitação, habilitar as empresas que possam participar e torcer para não ter recurso administrativo, torcer para não ter recurso judicial, mas eu posso lhe assegurar, como tudo que faço na vida, nós vamos fazer o que é certo. E, portanto, se passar no Congresso, nós vamos tocar aqui. Quantas, eu não saberia dizer, honesto e sinceramente, mas vou lhe dar um exemplo. Nas eleições passadas, por causa da pandemia, não foi possível concluir a licitação, que está em curso agora. Só para dizer que licitação tem complexidades. Mas se a Câmara aprovar, e sob a minha presidência, eu convidarei um representante da Câmara para acompanhar cada passo da licitação aqui. O que passar no Congresso... A inteligência artificial, às vezes, não é tão inteligente assim. Portanto, eu asseguro ao senhor, como a qualquer pessoa, eu cumpro o meu dever. Se passar no Congresso, nós vamos procurar fazer aqui.